deste novo paradigma que nós ancoramos e ativamos aqui agora neste nosso grande planeta Terra. Um planeta que ascendeu para a quinta dimensão, onde durante estes últimos 15 anos, 13 anos, 10 anos, 5 anos, muitas almas foram despertas. Desde o grande despertar planetário em 2012. A minha alma foi quando começou a disponibilizar-se para receber uma atualização, foi no ano de 2012, foi na grande travessia, e desde então que eu tenho estado aqui a trabalhar nesta jornada imensa com o ser humano, comigo sempre primeiro, para depois poder trabalhar com todos à minha volta. Então, tem sido uma jornada muito intensa e cheia de contrastes, com muitos desafios, muito sofrimento, mas em paralelo, não é? Com muito crescimento. Portanto, é isto que eu tenho sentido ao longo destes anos. Na medida em que eu ativo o sofrimento, eu também ativo o crescimento. E é isto que é despertar. Despertar é acordar para uma realidade que até então era completamente desconhecida pelo nosso eu humano. Tá? Então nós temos aqui duas vertentes no nosso ser. Temos o nosso eu inferior, que é o nosso ego, que é a nossa persona, o nosso corpo físico, e temos o nosso corpo espiritual, tá? A nossa alma, o nosso eu superior. E o despertar do ser humano é exatamente isto. É ele começar a acordar para uma nova consciência, onde ele tem que aprender a ser responsável e consciente de que tudo aquilo que ele vê manifestar fora na sua vida não é mais do que um reflexo daquilo que eu vejo e que eu ativo dentro de mim. Então, partindo desta premissa, aqui entramos na jornada, na grande jornada das chamas gêmeas, que não são mais do que uma personificação do eu inferior, eu humano, e o eu superior, o eu galáctico. O eu humano é a nossa sombra. O eu galáctico é a nossa luz. Então, nesta medida, o trabalho das chamas gêmeas ao longo desta jornada de despertar não foi mais do que fazermos uma integração do nosso eu físico com o nosso eu espiritual. Para fazermos este processo de forma transformadora e transmutadora, tivemos que passar por muitas etapas, porque não podemos saltar etapas. Ninguém que está num caminho do despertar espiritual da sua alma pode saltar etapas, porque é um trabalho que é completamente sustentado e orientado pelo plano superior da sua alma. E quando eu falo do plano superior, é por uma consciência que nos guia, uma consciência muito elevada. E aqui trago a energia, tá, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, tá? Os guias espirituais muitas vezes são seres que já pertenceram à nossa família e que estão aqui para nos guiar ao longo da nossa jornada. Porquê? Porque eles estão numa dimensão onde conseguem ter uma percepção muito diferente daquela que nós temos aqui. Então, muitas vezes são membros da nossa família que já desencarnaram, pessoas muito chegadas a nós, que têm muito amor e carinho por nós e que nos ajudam aqui a, cada vez que nos desviamos,
eles vão nos guiando sempre para o centro da nossa alma, tá? No meu caso, eu tenho aqui, não vou falar nomes, mas tenho aqui vários guias que trabalham comigo e depois tenho os meus mentores, tá? E estes mentores que eu tenho comigo, tá? São muitos deles os meus ancestrais que, numa consciência mais elevada, é uma parte da minha alma que já esteve encarnada. Então, eu quero que vocês percebam isto e se não perceberem, digam-me aqui, está bem? Muitos dos nossos ancestrais somos nós próprios, são vidas nossas que a nossa alma já viveu outrora, no Antigo Egito, na Lemúria, na Atlântida, etc. Nós tivemos experiências e vivências lá atrás, ok? Onde desenvolvemos várias mestrias ao nível da alma, porque estamos a falar de dimensões que na altura eram muito elevadas e não havia esta densidade que hoje existe no planeta Terra, está bem? Então, muitas dessas vidas, tá? Nós incorporamos, não é? Uma personagem, ok? Então, tivemos nessas vidas Atlântida, Lemúria, Antigo Egito, no Reino Celta, etc. Vikings, Inca, Azteca, não interessa. Nós desenvolvemos vários papéis, ok? Portanto, aqui não interessa o que é que nós fizemos, interessa que desenvolvemos muita mestria, muito conhecimento, vivemos em eras onde era muito fácil aceder à espiritualidade, ao grande espírito, tá? É os grandes xamãs do tempo, são as sementes estelares, tá? Então, as sementes estelares são almas muito evoluídas que já vieram ao planeta Terra e em muitas estrelas, já tiveram vivências em muitas estrelas, constelações, galáxias, nomeadamente Andrómeda, tá? Muitos seres que vieram de Sírios, Arcturus, tá? Das Pleiades, de Lira, tá? Então, há muitas sementes estelares que neste momento estão encarnadas no planeta Terra, que são seres com uma sabedoria imensa. E eles são os professores da nova Era Dourada. Porquê? Porque outrora já houve aqui uma grande escola, tá? No Antigo Egito havia grandes escolas de mistério, onde muitas das almas que estão aqui encarnadas, tá? Pertenceram a essas escolas, foram sacerdotes, foram sacerdotisas, tá? Foram grandes mestres do amor divino, do sexo sagrado, tá? do poder alquímico. Portanto, foram grandes magos, grandes xamãs, grandes feiticeiros, tá? Grandes druidas, consoante a era onde a vossa alma esteve. Isto tudo, eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque todas estas encarnações onde a nossa alma já se experienciou, nós, em cada uma dessa vivência, nós ativamos um corpo de luz. Nós ativamos o nosso corpo de luz. E quando eu falo num corpo, eu falo, tá, no nosso sistema de chakras, no nosso ADN, tá bem? Que era extremamente evoluído. Então, a mensagem que foi passada pela ciência ao ser humano é que nós temos apenas duas fitas de ADN, que são físicas, que nós conseguimos ver, que a ciência consegue estudar, que são aquelas duas fitas de ADN, não é? Que é aquilo que nos é mostrado, tá? Mas quem estuda a sabedoria ancestral, não é? Quem vai lá às profundezas do conhecimento e da sabedoria oculta, tá? Sabe que, na realidade, nós temos muitas fitas de ADN, tá? Muitas fitas de ADN, 12 fitas, 13 fitas, consoante, tá? Consoante a frequência vibracional do ser, tá? Então, é nestas fitas de ADN escondidas, camufladas,
onde estão escondidas também os vossos maiores tesouros, os vossos maiores dons psíquicos, tá? Os grandes dons da vossa alma. Está aqui uma energia super intensa, que eu estou aqui num espaço com uma energia muito forte. Está aqui uma energia super intensa e eu estou em canal direto, então eu vou ter que repousar de vez em quando. Vocês vão buscar o chazinho, porque naturalmente este vídeo vai ter que ter vários episódios, porque eu vou aproveitar hoje para falar o que tenho que falar, porque precisa de ser falado e está na hora. Porque nós já estamos aqui a viver a Era Dourada e há muita coisa que tem que ser explicada para quem está pronto para receber esta informação, tá? Então, durante estes anos todos, aquilo que eu tenho estado a trabalhar muito com o ser humano, não é? Comigo e com todos à minha volta, é exatamente isto, a ativação do nosso ADN cósmico, tá? Porquê? Porque em 2012, eu depois vou-vos contar aqui a história, como é que isto começou, porque isto é super importante. E é muito mesmo importante como é que esta história começou na minha vida. Mas em 2012 eu fui ativada na consciência das chamas gêmeas, tá? Foi-me mostrado pela espiritualidade, pelos meus mentores, pelos meus guias, não é? Pelo meu eu superior, pela minha alma, que de facto havia aqui dentro de mim uma experiência que tinha que ser vivida. E na altura foi quando eu manifestei fora de mim um ser que me trouxe um espelhamento de tudo aquilo que eu tinha que transformar e alquimizar dentro de mim, para que depois pudesse manifestar uma realidade nova fora de mim. Então, ao longo destes anos, eu tenho estado a trabalhar com muitas pessoas nesta jornada de chamas gêmeas, tá? É uma jornada que é muito dolorosa, porque nos obriga constantemente a estar em espelhamento. Então, quem trouxe um contrato, tá? Chama gêmea é um contrato, tá? Um contrato de alma onde é importante, é muito importante para esta alma cumprir esse contrato, tá? Porque nós não estamos a falar aqui do ser humano, que veio viver uma vida normal aqui na Terra. Não. Qualquer pessoa, tá? E é aqui que eu quero começar a falar, qualquer pessoa que esteja aqui numa jornada real, eu já vos explico, de chama gêmea, é alguém que tem uma vida que não tem nada a ver com o paradigma, tá, vigente da Terra. Tá? São pessoas que trazem experiências completamente fora do paradigma atual, não é? Com uma programação, com uma forma de ser, de pensar, de agir, de sentir, de atuar completamente diferente do ser humano. Porquê? Porque têm códigos específicos, tá? Eu costumo dizer sempre que têm um sistema operativo 3.0, que não são nada mais do que os outros, têm funcionalidades diferentes, tá? Nomeadamente os códigos do ADN, não é? São seres que têm a capacidade de alcançar uma visão muito mais abrangente do que o comum dos mortais. Porquê? Porque lá está, porque são almas anciãs que trazem já de muitas e muitas, e estamos aqui a falar de milhares de vidas, de milhares de experiências, tá? De infusões aqui na Terra e em outras dimensões, tá? Onde a alma alcançou muita sabedoria, nomeadamente a sabedoria espiritual. Por isso é que lá atrás, não é? Os grandes impérios, e há muitas pessoas aqui que sabem, que já tiraram cursos comigo, não é? Do Munaiki. O Munaiki são iniciações incas que eu, durante muitos anos,
partilhei, não é? E iniciei muitas pessoas em Portugal, em todo o Portugal de norte a sul e no Brasil, não é? E muito Londres, não é? Muito em Londres. Portanto, eu iniciei muitas pessoas no Munaiki, que é um sistema de nove rituais incas que foi entregue em forma de iniciações energéticas. E estou a falar nisto porquê? Porque o Império Inca foi dos maiores impérios também aqui na humanidade. Porquê? Porque ele estava assente, numa base espiritual. Então todos os seres, não é, daquela sociedade eram seres que estavam aqui a viver uma experiência num corpo físico, mas todas as áreas das suas vidas, não é, estavam sustentadas numa energia espiritual. Todas as almas estavam conectadas ao grande espírito. Todas as almas estavam conectadas à energia invisível, tá? Então, o que está a acontecer aqui nesta era dourada é que todos estes conhecimentos e sabedorias ancestrais vão ser trazidas agora para este momento, onde aquilo que vai acontecer é uma separação de duas realidades vigentes. O paradigma tridimensional e o paradigma multidimensional. Ok? Eu espero que me esteja a fazer entender. Então, estas almas viajantes do tempo, que eu falo muito aqui nos meus vídeos, as almas viajantes do tempo, tá? Elas desenvolveram uma mestria muito grande e ativaram um corpo de luz. E em muitas vidas elas vieram experienciar uma cor na sua aura. Elas vieram desenvolver uma cor. Cada cor tem um significado, ok? Então, eu há uns anos atrás eu recebi a informação de que eu viria aqui à Terra a ativar o corpo arco-íris do ser humano. Tá? Já há alguns anos. Mas eu não percebia muito bem como, nem porquê, porque eu sempre fui muito conectada desde muito nova à espiritualidade interior. Não, eu pratiquei tudo e mais alguma coisa na parte da cristã, católica, mas eu sempre tive uma espiritualidade muito pessoal, que é aquilo que nós chamamos dos gnósticos. A gnose é o quê? A gnose são aqueles seres que alcançam a sabedoria e a mestria da sua alma através delas próprias, da sua conexão interior à fonte. Ou seja, elas não precisam de ir à igreja, elas não precisam de ler livros, elas não precisam de se conectarem a intermediários divinos, nomeadamente confessar ao padre. Não. Esse trabalho é todo feito diretamente a um plano superior, a uma consciência de luz superior, tá? Então eu sempre tive esse trabalho dentro de mim, desde que me lembro de mim, eu sempre falei com Deus dentro de mim, sempre falei com a fonte dentro de mim. Eu sempre procurei, desde sempre, as respostas dentro de mim. Muito poucas vezes eu fui buscar respostas fora de mim aos outros. Era sempre comigo e com o plano superior. Tá? E porque isto já estava nos meus códigos, não é? Nos meus códigos celulares. Então, há muitas almas aqui, eu não sou a única, não, são muitas almas que estão aqui espalhadas pelo mundo que fazem parte de uma consciência, que é isto que eu quero que vocês percebam, fazem parte de uma consciência que é a consciência, tá, superior do Conselho Galáctico. Tá? Há um Conselho Galáctico que tem uma frequência, que são os 144 mil guerreiros de luz, são 144 mil almas ancestrais que vieram aqui ativar a energia para a nova Terra, tá? Então, 144
é um código, é uma frequência ativadora dos corpos de luz de todas as almas ancestrais que vieram aqui ser os professores da nova era dourada. Tá? Então, aqui eu incluo os trabalhadores da luz, todos aqueles que estão aqui a ativar o seu corpo de luz para serem também eles os portadores da tocha dourada e espalharem a sua energia de amor, de consciência superior, de equilíbrio, de harmonia, de caridade, de amizade, de fraternidade. Portanto, são os trabalhadores da luz. Há os guerreiros de luz, que são aqueles que andam aqui, geralmente são as almas indigo, não é? As crianças indigo, as crianças adultos, não é? Os indigo que estão aqui numa forma muito revolucionária, a contestar, são grandes ativadores e impulsionadores da mudança na Terra. Depois há o primeiro raio, que é o raio azul, que é ao qual eu pertenço. O primeiro raio é o raio azul, é o raio de Miguel, é o raio das Blue Avians, não sei se já aqui ouviram falar, são os grandes aviários, são as aves do tempo, e tenho aqui uma grande ave à minha frente, que me está a ouvir, que também ela está aqui comigo nesta grande missão de transmutação dos códigos da tridimensionalidade. Portanto, os Blue Avians são os grandes aviários do primeiro raio divino, e há muitas pessoas que confundem os Blue Avians com os Indigo. Não. Qual é a diferença? Os Indigo são seres, são almas que vieram cá partir isto tudo, são grandes revolucionários, vão trazer grandes mudanças, fazem grandes manifestações, ok? Então, eles partem tudo, eles vêm partir completamente a sociedade, na parte educacional, cultural, política, económica, tudo, vêm partir todos os sistemas, está bem? E depois, os aviários, o primeiro raio, o raio de Miguel, o raio azul, são seres muito mais calmos, muito mais introspectivos, não é? São introvertidos, mas que depois também desenvolvem a extroversão à medida que vão ganhando a consciência do seu ser, autoconfiança, autodisciplina, autoconceito, autodignidade, valor próprio. Portanto, eles deixam de ser tão introvertidos e passam a agir na sociedade como seres mais equilibrados, no sentido em que conseguem estar aqui entre o poder do amor e o amor pelo poder, tá? De uma forma elevada, atenção. Então, o primeiro raio são os seres, as aves, são as grandes aves do tempo, os grandes dragões do tempo, que têm uma visão muito elevada, muito abrangente, tá? De tudo aquilo que está a acontecer aqui na Terra, tá? E aquilo que está a acontecer aqui na Terra é uma grande emergência do novo tempo. Neste sentido, tá? Há muitas, dentro da frequência dos 144 mil, das 144 mil almas, e atenção, que 144 não é um número, tá? É uma frequência. Dentro desta frequência existem as sementes estelares, todos são sementes estelares, que são seres que vêm de outros sistemas estelares, não é? As sementes estelares vêm de outros sistemas estelares, como eu já mencionei, Lira, Sirius, Arcturus, as Pleiades, etc. Tá? Orion, etc. Pronto. Então, o que acontece é que uns são Lightworkers, trabalhadores da luz, outros são Wayshowers, que vêm mostrar o caminho aos outros de uma forma leve e tranquila, outros são os Indigo, tá? Outros são chamas gêmeas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Significa aqui que nem todos aqui são chamas gêmeas. Chamas gêmeas são uma frequência. Então vamos aqui respirar um bocadinho e pausar, porque o que é que acontece aqui? Durante muitos anos eu estive a trabalhar nesta frequência porque, como eu já disse aqui em alguns vídeos, mas há muitas pessoas que não viram outros vídeos anteriores e que só vão apanhar este. Então, o ser humano precisa de ser ativado durante
o tempo que tem que ser ativado em determinada consciência. Para quê? Para aprender tudo aquilo que tem que aprender nessa mesma consciência. Eu espero estar-me a fazer entender. Se não perceberem alguma coisa, digam-me, tá? Então, aquilo que os meus mentores já andam aqui a bombardear há muito tempo, tá? É exatamente esta mensagem que eu vos vou passar agora, tá? Eu este ano formei a escola Arco-Íris, tá? Rainbow Heart School. E aqui eu uni o Heart da Terra com o Heart do coração. Portanto, Rainbow Heart School, que é o quê? A nova escola Arco-Íris da Terra. E porquê isto? Porque esta frequência dos 144 mil, tá? São seres arco-íris, tá? São a grande mudança de cor da nova era. São eles que vêm aqui implementar e enraizar, percebam isto, são eles que vêm trazer os seus conhecimentos, a sua sabedoria, o seu amor incondicional para ser plasmado no planeta Terra nesta era dourada. Então, a família Arco-Íris é uma família muito grande, espalhada pelo mundo, que são seres que já têm o seu corpo de luz, o seu sistema de chakras e o seu ADN cósmico totalmente recalibrado, tá? E já desenvolveram todas as tonalidades da alma. Estamos aqui a falar dos 7 raios cósmicos divinos principais, porque há vários raios cósmicos, mas nós estamos aqui a falar dos 7 raios cósmicos divinos. E eu trabalho isto há muitos anos com o ser humano, que é a ativação do corpo arco-íris, tá? E quando eu passava os ensinamentos do Munaki, do sistema Inca, eu já trabalhava com o corpo arco-íris, não é? Estamos a falar aqui em 2012, 13, 14, 15, 16, acho que foi até 2018 que eu passei. E depois parei em 2019, Covid, e não dei mais. Não, ainda dei em 2021, exato, ainda dei em 2021, mas depois parei, porquê? Porque eu depois também comecei a sentir que já não fazia sentido, não é? Porque houve uma atualização energética muito grande dentro dos códigos que faziam parte do sistema Inca, está bem? Pronto, mas para não me dispersar. Então, a tribo arco-íris são almas que trazem códigos onde o seu sistema interno, tá? O sistema interno já está completamente calibrado, tá? Na frequência das 7 tonalidades divinas, tá? Então, a informação que os meus mentores me passaram foi exatamente esta. Porque eu comecei a perceber ao longo dos anos, nomeadamente cerca de 2022, eu comecei a sentir uma grande mudança aqui nos códigos da chama gêmea, tá? Eu, como vocês sabem, e outros não sabem, não é? Eu tenho uma jornada com a minha chama gêmea, que é o meu complemento divino, tá? Que é a minha contraparte, a outra parte da minha alma que veio num corpo masculino, não pode não ser, podem ser 2 mulheres, podem ser 2 homens, como pode ser num sistema heterossexual, ok? Isto aqui não interessa ao género, tá? Interessa a polaridade. A polaridade é que é importante, está bem? Então, a informação que me foi passada foi a seguinte. Chamas gêmeas são uma consciência, são uma frequência, ok? Elas tiveram a ser ativadas durante estes anos todos, até 2024, 2012 até 2024, que foi o grande despertar, não é? 2012 foi o grande despertar, até 2024, que foi o grande ano, tá? Da mudança de consciência, da grande transmutação divina. Durante estes anos,
aquilo que aconteceu, tá? Foi uma total mudança, tá? Na estrutura molecular do ser humano. Tá? Então as chamas gêmeas, as verdadeiras chamas gêmeas, elas sofreram durante eras, tá? De ataques espirituais, onde fomos completamente manipulados com implantes mentais, implantes físicos, tá? Para que a energia de baixa vibração não pudesse atuar no nosso campo divino. Mas também isto fazia parte do plano de evolução e ascensão da Terra. Está bem? A sombra trabalha para a luz. Porquê? Porque a sombra tem que coexistir em nós e fora de nós até ao momento em que eu não preciso mais da sombra. Porque eu digo sempre isto nos meus trabalhos xamânicos e de shadow work, trabalho de sombra, e em todas as terapias que eu faço, não é? A nossa sombra é a nossa maior força propulsora, porque é ela que nos dá o impulso para fazer a mudança. As grandes catarses da minha vida e transformações na minha vida foi quando eu fui ao âmago da dor. Foi aqui que eu transmutei, não é? O maior sofrimento da alma. Porque quando nós mergulhamos na intensidade da nossa dor, do sofrimento, nós não queremos lá permanecer. Porquê? Porque é tão duro, tão massacrante, tão dilacerante ficar lá embaixo sem conseguir vir à tona, que nós fazemos de tudo para emergir, certo? É como se nos estivéssemos a afogar completamente e lutamos com todas as nossas forças para não permanecermos num local onde não conseguimos respirar. Estão a perceber? Portanto, quando não conseguimos mais ficar num sítio onde estamos a ser totalmente esmagados e sufocados, nós vimos à tona. E quando vimos à tona, começamos a ver a luz, começamos a ver o sol, os raios de sol. Então, o processo alquímico que uma alma sofre durante a sua travessia da alma, não é? A sua travessia do deserto é tão intensa que nos obriga a ir buscar todas as ferramentas, técnicas e métodos e meios de salvação para sairmos daquele momento de tanta dor. E é neste processo de dor, tá? Que foi muito trazido pela energia das chamas gêmeas, através do outro, do espelhamento do outro, que todas as grandes chamas gêmeas, que são os seres, as sementes estelares ancestrais, estão a perceber? Esta consciência divina, espiritual, foi através desta luta interna tão grande, tá? Que elas fizeram a transmutação para uma estrutura molecular completamente nova. Houve uma recalibração do nosso ADN cósmico, ok? Porquê? Porque nós tínhamos implantes, chips, tá? Em todos os nossos corpos para que nós não conseguíssemos ver e fazer aquilo que nós viemos cá fazer. Então isto não é para todas as almas, porque nem todas as almas, lá está, e aquilo, eu volto aqui a dizer, aqui ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem a sua função. Eu não sei fazer o trabalho de um advogado, eu não sei fazer o trabalho de um engenheiro, eu não sei fazer o trabalho de um arquiteto, tá? Portanto, cada pessoa veio com a sua função. As chamas gêmeas vieram com a função de se transmutarem e alquimizarem a sua densidade com o objetivo depois de fazer o mesmo pela Terra. Por isso, no vídeo anterior eu dizia,
As chamas gêmeas são as grandes pirâmides de luz, os grandes pilares de luz para a nova Terra, para esta era dourada. Ok? Porquê? Porque elas alquimizaram a sua energia corrompida durante eras, tá? Por vibrações muito baixas, tá? Que manipularam os nossos corpos. Então foi como se estivessem constantemente a trabalharem os nossos corpos através destes implantes, tá bem? E destes chips que foram colocados no nosso corpo mental, espiritual, emocional e no corpo físico, está bem? Há muitas pessoas que sabem do que eu estou a falar, outros não sabem. Um dia chegarão aqui com a vontade de aprofundar este conhecimento, mas há muita coisa que agora vai ser revelada e este é o grande momento. Porquê é que nós fomos calados? Porque nós trazíamos muitos códigos, não é? Durante muitas eras nós sabíamos do quanto a energia aqui no planeta Terra estava a ser completamente corrompida e manipulada. Então fomos calados, fomos massacrados, fomos torturados, fomos mortos, fomos julgados, está bem? E tudo isto faz parte desta grande egrégora, desta frequência dos 144 mil guerreiros de luz. Pronto. Isto aqui foi uma introdução só para vocês perceberem que as chamas gêmeas são uma frequência, são uma consciência que faz parte de um plano superior, são almas que vieram relembrar-se quem são, transmutarem a sua energia e ativarem os seus códigos de luz arco-íris no seu corpo espiritual, mental, emocional e físico, para que depois possam ser as tais pirâmides de luz ambulantes, não é? As tais hologramas que, por onde passam, deixam o seu rastro de luz para mudarem realidades, ok? Então, sendo assim, aquilo que me foi transmitido pela minha grande equipa espiritual, que eu agradeço todos os dias, que está aqui comigo, para mim e através de mim a trabalhar, é isto, é que chegou o tempo da verdade. Então, aquilo que eu quero que vocês percebam é que é assim, a frequência das chamas gêmeas esteve vigente durante estes últimos anos da tridimensionalidade, tá? Da energia da velha Terra. Para quê? Para ativar, não é? Aqueles que carregam a chama do novo tempo, tá? O que aconteceu foi que depois foi plasmado na Terra uma consciência de que todos têm a sua chama gêmea aqui para si. Atenção a uma coisa, todos nós somos seres totais. O que é uma chama gêmea? Voltando aqui a repetir. Chamas gêmeas são consciências. Chamas gêmeas são uma consciência divina. São a representação do Deus e da deusa, do pai e da mãe. Tá? São a consciência de Ra, são a consciência do Criador, que por terem uma frequência vibracional tão elevada, conseguiram vir à Terra, tá? Sofrer um abalo gigante nos seus corpos, tá? E terem que sofrer horrores em famílias altamente disfuncionais, em processos absolutamente desafiantes e incalculáveis, tá? Nós tivemos que curar a nossa ancestralidade, curar as feridas da nossa criança interior, curar feridas kármicas, curar as relações de todas as dinâmicas de todas as eras. Agora imaginem o que é o ser humano ter que fazer isto. Isto é muito doloroso, porque nem todos estão cá para libertar a sua ancestralidade. Então, chamas gêmeas não tem nada a ver com amor romântico,
A chama gêmea vem com uma missão de salvação. Mas, na forma como ela foi trabalhada até então, até agora, ela foi transformada num negócio muito grande. Então aqui eu venho aqui um bocado partir isto, não é? No sentido em que também na espiritualidade, tá? Houve aqui uma grande energia de manipulação e abuso de poder, tá? Por isso é que eu comecei a afastar-me muito e deixei de dar muitas consultas de chama, deixei de identificar a dinâmica. Porquê? Porque eu tinha pessoas todas as semanas a fazerem consultas comigo, eu tinha pessoas a toda a hora a ficarem sem força, completamente sem estrutura nenhuma, a entregarem-se totalmente a estas ligações e conexões, e também eu em processo. Portanto, para mim foi muito doloroso, porque eu estava a passar pelas grandes noites escuras da alma, que foram muitas, não é? Eu passei por muitas noites escuras da alma, onde eu tive que limpar muita ancestralidade, muitas dores da minha criança interior, muitas feridas que eu carregava, não é? Que foi tudo plasmado, foi tudo espelhado pela minha chama, pela minha contraparte, tá? E o inverso também é verdade, ok? Portanto, isto é tão doloroso, foi tão doloroso, que eu achei sempre que eu nunca iria conseguir sair dali. Percebem? Foi um espelhamento que não há palavras para definir a dor que se sente, tá? Então o que é que ficou implementado, tá, na consciência da Terra acerca das chamas gêmeas? Que chamas gêmeas são sofrimento, chamas gêmeas são um espelhamento total, tá? Há trabalho, há sempre o trabalho, e depois implementaram muito um conceito. Estão a perceber? Trouxeram muito um conceito de separação. Então aquilo que ficou aqui plasmado na Terra foi a dor de estar numa dinâmica de chama gêmea. Chama gêmea passou a ser identificado como algo tremendo, horrendo. Quando na realidade uma chama gêmea é a coisa mais incrível pode haver, porque é a descida do Criador, tá? Para o plano físico. Então, como é óbvio, todas as pessoas que estão aqui, que não são chamas gêmeas, são seres absolutamente totais, são seres inteiros. Só que a sua contraparte está dentro delas próprias. Aqueles que me estão a ouvir, e muitos, se calhar, nem são chamas gêmeas, e nem se vão identificar com este conceito. Estão a perceber? No entanto, aquilo que eu quero que vocês percebam é que todos que me estão a ouvir, tá? Trazem as condições necessárias para viverem aquilo que uma chama gêmea é na sua essência, que é o quê? Que é a energia divina manifestada na Terra. Isto é ser uma chama gêmea. Chama gêmea é sermos o criador da nossa própria realidade. Estão a perceber? Então, como é óbvio, não são todas as almas que vêm experienciar esta dinâmica. E há muitas almas que estão aqui presas nesta energia de separação, união, perseguidor, corredor. Agora estou na fase da iluminação, agora estou na rendição. E aquilo que os meus mentores querem que eu grite é exatamente isto. Acabou. Acabou. O trabalho das chamas gêmeas acabou. Não há mais esta energia, tá? Então, é aqui que eu falo convosco e que eu vos peço, tá? E que eu vos peço, porque eu sei que aquilo que me foi mostrado durante estes meses todos, e talvez por isso a minha resistência em passar a mensagem, mas ao mesmo tempo não era resistência, era porque eu só podia passá-la na altura em que eu podia passar, que é agora, tá? Então aquilo que eu vos peço é que partilhem esta informação para que quanto mais pessoas souberem, está bem? Mais se libertem do conceito de dor que está aqui plasmado na Terra.
Então, o que é que os meus mentores me trazem aqui para eu vos trazer e partilhar? Neste momento da Era Dourada, atenção, na Era Dourada, é a Era da Verdade, é a Era da Vibração, é a Era do Amor, é a Era da Frequência Divina, tá? Então, a Era Dourada é a Era da Luz, é a Era da Iluminação. Sendo assim, onde há iluminação, tá? Há uma consciência divina. E na consciência divina há uma frequência, não há conceito. Na multidimensionalidade não há conceitos, há vibração. O conceito faz parte da terceira dimensão. A vibração faz parte da quinta dimensão e superior. Sendo assim, não pode haver mais conceitos na nova Terra, na nova energia da Terra, na energia da iluminação. Na Era Dourada não há mais conceitos, porque tudo aquilo que traz um conceito, um significado, é absolutamente limitante. Ai, aquele é alma gêmea, então pertence à categoria das almas gêmeas. Ai, aquele é kármico. Ai, aquele é chama gêmea. Ai, aquele é não sei quê. Então, a minha mentoria toda está aqui comigo a dizer, não, grita, porque acabou a alma gêmea, chama gêmeas, kármico, não há mais esta energia da nova Terra. A nova energia da Terra é tudo é amor. Então é aqui que entra este novo tempo e esta nova energia que eu vos trago, que é, eu ressignifiquei tudo aquilo que foi vivenciado e experienciado na terceira dimensão, tá? Que acabou agora, tá? E na nova energia da Terra, tá? Aquilo que me foi trazido pela minha gente foi isto, da chama gêmea à chamatrina. From twin flames to three flames, tá? Das chamas gêmeas às três chamas, que são a chamatrina. Então, as novas chamas gêmeas são chamas violetas. As novas chamas gêmeas, tá? São as chamas violetas. Repararam como a luz se abriu quando eu disse isto? Uou, o sol a entrar aqui. Eu estou num sítio lindo e o sol está aqui. O meu grande mestre, mentor, sei lá, eu tenho uma ligação com Ra que é, meu Deus. Então, nesta nova e incrível consciência de Ra, o Deus Sol, tá? O Criador da luz divina, nesta nova consciência, tudo é e nada está separado. Então, se nada está separado, eu não posso criar categorias e conceitos, não é? Onde almas gêmeas existem, chamas gêmeas existem, relacionamentos kármicos existem. Acabou, tá? E eu sei que esta informação que eu vos estou a passar vai contra tudo aquilo que as pessoas até aqui estão a partilhar. Muitas coisas vão cair. Eu sei que eu tenho aqui uma responsabilidade muito grande, por isso é que eu não estou sozinha, porque eu já fui massacrada e torturada em muitas vidas por passar muitas verdades. Eu não sou dona da verdade, atenção, eu aqui não sou nada, não sou ninguém, eu sou um veículo que veio aqui trazer uma consciência, uma nova consciência. Qual é esta consciência? Uma consciência de amor. E onde há amor não há sofrimento, porque estas duas energias não podem coabitar no mesmo espaço físico e energético. Tá? Onde há medo não há amor. Tá? Então, percebam isto. Chamas gêmeas implicam na nossa mente e já no nosso inconsciente uma energia de sofrimento. Quem ouve, as crianças que vão ouvir falar em chamas gêmeas, a primeira coisa que vão ouvir não é amor, é dor. Ai, tal, está numa energia de chama gêmea, que horror, coitados, devem estar a sofrer imenso. Ai, meu Deus, e nunca mais estão juntos, e estão sempre ali, um para a frente, outro para trás, um para a esquerda e para a direita. Isto é
plena consciência de separação, tá? Então, aquilo que tem que ser trazido para a nova era, onde os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão beneficiar imenso desta nova energia, não há conceitos, há vibração, há frequência de iluminação. Então, da chama gêmea para a chama trina, é este o grande trabalho da escola arco-íris, tá? Desenvolvida e trazida pelos mestres para aqui, tá bem? Que é este trabalho que eu vou começar a fazer e já faço com algumas pessoas há alguns anos, mas agora de outra forma e com outra consciência, como é óbvio, atualizada. Por isso eu deixei de praticar tantos trabalhos que eu fazia no passado, porque eu própria tive que ser ressignificada e recalibrada, tá bem? Então, a escola arco-íris é isto, é a cura da humanidade, tá? Vai ser muito através das frequências. Quais frequências? A frequência do som. O som vai ser absolutamente curador, tá? O som, as frequências que o ser humano acede através do som, tá? Há muitas músicas que são feitas e criadas para curarem os vários aspectos do nosso ser, está bem? Há muita frequência de luz no som, portanto, o som vai ser uma frequência de cura muito grande, a cor, tá? A cor traz um papel fundamental para a nova era, estão a perceber? O paladar, tá? Os sentidos vão ser absolutamente imprescindíveis para esta nova era, porque depois muitos outros sentidos vão começar a expandir-se, tá? E lá está, o ADN cósmico vai ser completamente ativado em cada um de nós, tá? Que precisa de se atualizar, tá? Que precisa, porque há muitos que não vão passar e é ok, tá? Aqueles que me estão a ouvir foram aquelas almas que escolheram entrar agora numa nova energia, na energia da verdade, da facilidade, da felicidade, da leveza, da beleza, está bem? Porque não faz parte mais dos vossos contratos de alma atraírem situações de desgaste, de sofrimento. Então, nova terra é do sofrimento ao alinhamento, ao crescimento, tá? Então, quando nós começarmos a deixar cair estes conceitos e preconceitos e ideias pré-concebidas e formas de pensamento e egrégoras de chama gêmea de dor e de desafio e de separação, quando isto cair, por isso eu vos peço, partilhem esta informação, falem da nova era, do amor na Terra. O amor na Terra é através dos corações dourados, tá? E é isto que eu vos vou passar agora a explicar, tá? É a era dos corações dourados e das chamas violetas, tá? Então eu vou acabar por agora, hoje, não é hoje, vou acabar agora este vídeo e vou passar para o próximo, onde eu vou explicar tudo aquilo que eu estou aqui a dizer. Está bem, meus amores? Até já!